E aí, tudo bom? Pode ficar à vontade, vou te dar uma carona. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 4. Um breve versículo, uma breve história de vida, porém algo com profundo significado para os nossos dias. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Deixa eu te dizer uma coisa. A vida de Adão e Eva, ela nos fornece entendimento para inúmeras coisas que nós vemos hoje no nosso dia a dia. Entendemos, né? Como cristãos, Adão e Eva, os primeiros seres humanos, a partir dele, toda a raça humana deles, né? Toda a raça humana veio a existir. Nós somos todos, os humanos, todos nós, somos, na verdade, filhos de Adão e Eva. E Adão e Eva, eles não eram simplesmente ali seres humanos, vamos dizer assim, comuns, como nós, que já nascemos caídos, já nascemos totalmente depravados, já nascemos totalmente incapacitados de fazer algo que agrade a Deus. Nós não temos um talento inato, algo que parte de nós mesmos, que nós possamos utilizar isso e ir para Deus. Eles não eram assim. Eles eram seres criados sem pecado. Eles não tinham nenhum princípio de queda, eles não tinham nenhum princípio de morte, eles não tinham nenhum princípio de falência neles. Eram seres que foram criados ali perfeitos para o propósito divino na criação. Não havia nenhuma falta neles. E eles eram nossos cabeças federais, vamos dizer assim, eles eram nossos representantes. Eles eram os representantes de toda a raça humana. Então tudo o que aconteceu naquele período ali, como é relatado no Gênesis, todos os acontecimentos com Adão e Eva, eles trouxeram um profundo reflexo na nossa vida hoje. A queda deles, a queda de Adão, como diz em Romanos no capítulo 5, ela trouxe a morte sobre todos os homens. Pela desobediência de Adão, todos foram feitos pecadores. Pelo ato de desobediência de um homem, todos os seres humanos foram feitos mortos em seus delitos e pecados. Então, quando você para observar aquilo que levou Eva a pecar, eu consigo verificar que é aquilo que nos leva hoje também a pecar. Eu entendo que o ser humano tem uma natureza pecaminosa, eu entendo que ele é pecador desde o início, eu entendo que ele é culpado, réu de morte, desde o seu nascimento. Nenhum de nós está isento da culpa do pecado, como diz em Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Todos nós pecamos ali em Adão e todos nós vivemos uma vida de pecado, todos nós somos pecadores. Mas quando nós observamos o motivo que levou o homem a acreditar que poderia fazer algo contra a vontade de Deus, foi uma mentira. Ou seja, a primeira mentira dita na Bíblia, a primeira mentira citada na Bíblia, ela partiu da boca do pai da mentira, de Satanás. Ou seja, Eva pecou porque ela acreditou numa mentira, e é por isso que você peca hoje também. É por isso que quando você sair desse carro, quando você se deparar com um pecado e você se entregar a ele, você na verdade está sendo enganado. Você é inocente por causa disso? Você é menos culpado por causa disso? Jamais. Mas você prefere acreditar numa mentira do que acreditar na verdade de Deus. Se você parasse para ouvir aquilo que Deus disse, olha, não coma desse fruto, porque no dia que você comer você vai morrer, você estaria num estágio de perfeição. Você seria um homem obediente, uma mulher obediente, uma criança obediente, um velho obediente. Mas o problema é que quando nós nos deparamos ali com o momento que Deus nos diz, não coma, e Satanás vem e ele diz, é certo que você não vai morrer. Isso é uma mentira, irmão. Isso é uma mentira. Isso é enganoso. Você está completamente enganado. Olha, a coisa mais impressionante que eu observo nessa passagem é que o pecado mais simples, se é que existe um pecado simples, era comer de um fruto. Se colocassem a minha vida escrita num livro e não citassem meu nome, e a vida de Adão escrevessem num livro e não citassem o nome dele, o meu livro, alguém daria o título para ele assim, Os Pecados de um Demônio. E no de Adão, as falhas de um bebezinho.
Eu acho impressionante observar que o primeiro pecado relatado do homem na Bíblia é comer de um fruto, algo irrisório, algo simples ao nosso ver. Hoje você observa nos noticiários, quando um pai rouba, por exemplo, uma caixa de leite no supermercado, ou um pedaço de pão, alguém rouba e leva para uma criança comer, alguém roubou para dar de comer a alguém. Ninguém acha isso correto, mas é muito mais aceitável para a sociedade. A gente se compadece de um pai que foi lá no supermercado, roubou uma caixa de leite e levou para o filho, porque não tinha condições de comprar, né? Nós não apregoamos esse tipo de atitude, mas nós consideramos ela, nós pensamos, poxa, ele fez isso, vamos ajudar essa pessoa. E eu fico impressionado com o fato de o primeiro pecado ter sido esse aqui, comer de um fruto de uma árvore proibida, sendo que havia, não sei, milhares de árvores disponíveis para o homem comer. Então o que eu quero te dizer, indo para esse ponto? Toda vez que você peca, você crê numa mentira do diabo. E não importa a simplicidade, ao seu ver, daquilo que você vai praticar. Não importa o quanto ingênuo, o quanto pouco e simples você considera o ato que você vai cometer. Todas as vezes que você o comete, você crê que não vai ser punido por Deus ao cometê-lo. Você crê que Deus não vai te punir por você fazer isso. E isso, na verdade, é colocar Deus em xeque. Você vê que logo em seguida Satanás diz a Eva, ele deturpa a imagem de Deus nos olhos dela. Ele diz assim, porque Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos vão se abrir. E assim como ele, você será conhecedora do bem e do mal. O que ele quis dizer para ela? Olha, Deus é um mentiroso. Na verdade, ele está te enganando. Ele não faz ideia do potencial que você tem. Ele quer abafar você. Ele quer que você esteja na redoma ali, escondido, preso na vontade dele, pronto, acabou. Ele não quer que você cresça como você deveria ser. Olha, você tem potencial. Escute o que eu te digo. Vai, coma daquele fruto, porque você vai ser como ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos os dias, Satanás sussurra nos seus ouvidos. É certo que você não morrerá. É certo que você não morrerá. E ele faz da palavra de Deus algo mentiroso. Ele faz daquilo que Deus instruiu o homem, aquilo que Deus deu para que o homem obedecesse, aquela lei dita a Adão, foi uma lei de Deus. Faz daquilo uma mentira. Faz de Deus mentiroso. E faz dele mesmo como se fosse o Senhor da verdade. E ele não é, irmãos. Você que não é cristão, que está assistindo isso, talvez você seja o tipo de pessoa que ridicularize. Talvez você seja o tipo de pessoa que não acredita. Mas pare bem para observar. Toda vez que você pratica algo errado, aquilo que você lá dentro de você sabe que é errado, toda vez que você vai fazer algo que é incorreto, você acredita profundamente que vai sair ileso daquilo. Quando você sonega seus impostos, quando você dá troco, recebe troco a mais e não devolve, quando você rouba algo escondido, furta na verdade, né? Você sempre vem aquele sentimento, eu vou sair impune dessa situação. E você também, cristão, que está me assistindo, toda vez que você vai cometer um erro, fazer algo que é incorreto, aquilo que a sua consciência própria denuncia como incorreto, vem um sentimento dentro de você. Não, tá tudo bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar normal, nada de mal vai me acontecer, tudo vai sair conforme o meu controle. Eu sou o Deus da minha própria vida, eu sou o Senhor da situação. Eu decido o que vai acontecer de bom ou de ruim comigo. Não é o fato de eu ir lá e desobedecer a Deus que vai me trazer a punição do inferno, não. Eu sei. Depois que eu pecar, eu posso ir lá e pedir perdão. O poder está nas minhas mãos. Você está enganado. Você está enganado, redondamente enganado. E eu temo que quando você descer desse carro, você vai seguir um rumo que não terá mais volta. Lembre-se sempre disso. Encare o pecado como ele é. Toda vez que você se deparar numa situação em que parecer mais saboroso praticar o pecado e o gosto, o sabor doce, o doce mel da impunidade te trazer água na boca,
Olhe para a cruz. Ali o pecado está exposto sem máscara. Ali o pecado está exposto da maneira mais vil que ele é. Ali a punição ao pecado está exposta da maneira mais clara e hedionda. Ali o pecado está sem nenhuma, nada que o turve, nada que o faça parecer belo. Ali o pecado está exposto como ele realmente é. O pecado é uma transgressão à plena vontade de Deus. O pecado é uma transgressão, uma desobediência ao Deus eterno. Você talvez questione, poxa, mas você punindo por toda a eternidade por causa de um pecado, Deus é tão assim, tá? Olha, só para que você entenda, eu vou fazer uma breve ilustração para você. Algo que se assemelha bastante. Nossas ilustrações humanas em relação às coisas de Deus, muitas vezes são falhas. Mas eu acredito que essa vai mostrar um pouco do que é. Se você tiver um filho que você ama, e vamos supor aí 10 anos de idade, 12 anos de idade, e esse filho, ele mata uma barata na sua casa, mata um rato, você vai ficar feliz. Rato é uma praga. Baratas são bichos que nós não queremos ter junto. Nós não queremos ver esse bicho dentro de casa. Então seu filho fez um favor, muitas vezes você até tem medo de matar barata. Mas aí, de repente, você vê seu filho matando um cachorro a pauladas. Isso vai te trazer um incômodo. O cachorro é um bicho que vale mais do que uma barata. Vale mais que um rato. É o melhor amigo do homem, né? É um bichinho de estimação. É um bicho indefeso, muitas vezes. Você vê seu filho matando um gato ou um cachorro a pauladas. Poxa, seu filho precisa de uma correção. Precisa que você converse com ele. Precisa que você entenda por que seu filho fez isso. É algo mais grave. Uma barata não vale nada. Um cachorro vale. Aí a situação agrava mais um pouco. Você vê seu filho matar uma criança. Matar outro ser humano. Com requinte de crueldade. Você provavelmente vai querer seu filho atrás das grades. Você vai denunciá-lo. Você vai sofrer muito por isso. Isso vai te chocar. Porque um ser humano vale mais do que um cachorro. Um crime cometido contra um ser humano é muito pior do que um crime cometido contra um cachorro. E um crime cometido contra Deus, irmãos? E quando eu e você, e se o seu filho, ele matar o Filho de Deus? E se os atos cometidos por você levaram à morte o Filho de Deus? O que você acha que isso merece? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todos os homens. Espero poder ter contribuído com a sua viagem. E eu acho que já chegou na hora de você descer do carro. Estou sempre à disposição.